Jesus Cristo está vivo. Os textos de João, capítulo 20, leremos do verso 1 ao 8, 16 a 18, 1 ao 8, 11 a 16, 18 ao 21 e 24 até o 28. Se você está com a sua Bíblia, abra, acesse. Se você está aí com ela em algum aplicativo, vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então, o outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou. Ele viu e creu. Versículos 11 a 16. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone. Rabone quer dizer mestre. E Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. E contava que Jesus lhes tinha dito essas coisas. Ao cair da tarde daquele primeiro dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Versículo 24. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo, e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles, estando as portas trancadas. Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu.
Jesus Cristo está vivo. Pai querido, obrigado por tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado porque com liberdade nos reunimos nesta manhã, celebrando a ressurreição de Jesus. Obrigado porque pelo poder do Espírito Santo aqui estamos. Pelo poder do Espírito Santo declaramos que Jesus vive. Agora, Pai, continue a nos falar, como já tem nos falado até agora, pelas músicas, pela comunhão, pelas orações. Fala-nos através da exposição desta palavra e dá-nos forças para aplicá-la. Em nome deste Jesus oramos. Amém. Os 4 evangelistas narram a morte e a ressurreição de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas neste evangelho, a ressurreição de Jesus é apresentada não como o reverso de uma tragédia evidente, mas como a confirmação de uma vitória cabal. Revela Jesus Cristo como aquele que transcendeu os limites do corpo físico e estava livre para ir e vir até por entre portas fechadas e participando da existência terrena dos discípulos, tanto em Jerusalém como também na Galileia. O Evangelho de João mostra isto. As aparições da ressurreição visaram demonstrar a verdadeira humanidade de Jesus, do divino Jesus. Ele morreu, mas ele ressuscitou em carne. Continuou sendo homem, ressurreto. Mostra isto. Come com os discípulos, anda com os discípulos, mas entra onde ninguém conseguiria entrar. Agora, neste evangelho, as cenas da crucificação haviam demonstrado a verdadeira divindade do humano Jesus. A crucificação mostrando a verdadeira humanidade de Jesus, o divino, porque quando ele morre, ele declara, ele sente como homem, mas ao mesmo tempo ele vence a morte, ele profere perdão, ele declara que tudo está consumado, a sua morte é cercada de fenômenos grandiosos, tudo fica escuro, o véu do templo se rasga de alto a baixo, ele é humano, ele é divino. A divindade dele é ressaltada na morte do Cristo. E também a ressurreição demonstra a humanidade, porque este Jesus que ressuscita, que vence a morte, vive e continua vivendo, comunicando, andando, sendo sentido, tocando, sendo tocado. Assim é Jesus, plenamente, na morte e na ressurreição. Deus homem, homem Deus. Jesus Cristo está vivo. Agora, novamente, me enrolei aqui. Passa, por favor. Jesus Cristo está vivo, ele ressuscitou, ele saiu do túmulo. Nos 2 primeiros versículos, quando lemos o que já foi declarado aqui, no primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. A primeira impressão que Maria Madalena teve, ela foi a primeira ao chegar ao sepulcro, acompanhada da outra Maria, de acordo com João, e os outros evangelhos dizem que outras mulheres foram, foi de que teriam roubado o corpo de Jesus, ou ladrões ou adversários. Só que na época, testemunhos de mulheres não tinham validade. Eles teriam que ser confirmados por homens, ao menos 2, e ela vai chamar os homens. Nos versículos 5 a 7, declara os homens, os 2, Pedro e o outro, que claramente entendemos ser o próprio João, chegam. João chega primeiro, corre mais depressa, é mais jovem, abaixando-se viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também
viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Esses lençóis, deixados ali em cima, são uma evidência clara de que o corpo de Jesus não foi levado por ladrões de sepulturas. Ou eles teriam rasgado os lençóis, ou eles teriam levado o corpo com tudo. Tal era o medo. Eles teriam levado os lençóis também, porque era um lençol de linho, e tecido na época era caro. De forma alguma, aquele lenço estaria tão arrumadinho, dobrado, num lugar à parte. Há, inclusive, uma narrativa de que aquele lenço dobrado tinha um significado para os judeus, em especial para os escravos, que quando serviam os seus senhores e estes estavam a comer, tinham que ficar ao lado não tocando em nada. Quando o senhor acabava, se ele se limpasse com o lenço de pano, verdade, e deixasse de qualquer maneira em cima da mesa, levantando-se, eles teriam liberdade de chegar e retirar tudo, porque aquele homem já tinha comido, estava satisfeito e iria embora. Agora, se o senhor dele, do escravo, dobrasse o lenço e colocasse do lado do prato, ao se levantar, o escravo não tocaria, porque ele queria dizer, vou voltar. Jesus dobra o lenço. Vou voltar. Eles entendem esta mensagem. Jesus dobra o lenço do jeito que estava. Só ele pode ter feito isso de fato. Os lençóis ali sem rasgo, deixados, um ladrão não deixaria, o lenço arrumado, são evidências claras de que Jesus ressuscitou, não estava na sepultura. O discípulo amado, o próprio João, que chegou primeiro, mas entrou depois, compreendeu totalmente o sentido daquela cena e creu que Jesus tinha ressuscitado. O versículo 8 declara, então o outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, ele viu e creu. Ele compreendeu totalmente o sentido e creu que Jesus Cristo havia ressuscitado. Ele não tinha visto Jesus, ele não ouviu anjo algum, mas pelas evidências, pelo túmulo vazio, e a forma como os panos estavam, ele creu. Eu já cheguei a pensar que várias pessoas, ou a maioria, teriam se tornado cristãs naquela ocasião, se Deus quisesse fazê-lo. Ele poderia colocar anjos tocando trombetas, tocando clarins, voando por toda aquela região, e ele teria colocado luzes, talvez até um holograma mostrando Jesus ressuscitado. Ele teria a capacidade de fazer o serviço por todos. E aí todos iriam admitir, ele ressuscitou. Mas o relacionamento de Deus conosco exige uma coisa, exige fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você tem que se relacionar e deve se relacionar com Deus pela fé. Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. É claro que esta fé é baseada em evidências. Nós cremos porque temos os testemunhos registrados nas Escrituras. Nós cremos porque vemos pessoas que têm tido experiência viva com Jesus vivo. Nós cremos porque cada um de nós tem tido experiências com Jesus, e eu tenho certeza disto. E talvez até alguém aqui que ainda não tenha tido, tenha ouvido, e por isso nesta manhã está aqui, ou talvez participe deste culto à distância. Mas um passo tem que ser dado, o passo de fé. Você ouve a voz, você sabe que ele está ali, você sabe que tudo aconteceu, você lê os evangelhos, você ouve o testemunho das pessoas e até de outras religiões, só que você precisa dar um passo de fé. A menina estava morando com o pai, sozinhos, ela tinha perdido a sua mãe, o pai mudou-se para um outro sítio, estava cavando um poço novo, atrás da casa, o poço velho, daquele lugar que ele comprara, não estava tão bom. E ele cavando, um dia ela acorda no final da tarde, e ela fica assustada e começa a gritar pelo pai, ele está atento a ela, não está longe, ele começa a falar, eu estou aqui, filha.
E ela diz: aonde, pai? Ele diz: aqui, no fundo do poço. Venha. E ela vai. E ela vai na direção daquele poço. Ela vai ouvindo a voz do pai. Ela vai crendo naquela voz. E quando ela chega na beira do poço, ela olha e fala: pai, cadê você? Ele fala: eu estou aqui. Eu não te vejo. Ele fala: eu te vejo. Pai, eu estou com medo. Pula. Ela pula. E o pai a segura. Isso é fé. Não é um mero salto no escuro. Não é ir atrás do irracional. Mas é ir atrás daquilo que é supra-racional, que está acima da razão. Porque temos evidências. Na certeza de que aquele que nos chama está ali nos aguardando. Para que nós estejamos dando o salto de fé. Indo na direção da voz, na direção do que nos chama. Como agora então, João faz, ele crê. Ele sabia que tudo aquilo tinha se concretizado conforme a promessa e provavelmente a sua mente começa a processar. Mas a palavra de Deus continua dizendo, e dos versículos 11 a 16 nós já lemos, Maria permanece chorando. Jesus Cristo está vivo. Pode passar? Ele venceu a morte e comunicou vida. Maria chora. Maria Madalena vê agora 2 anjos vestidos de branco. Ela não tinha visto antes. Talvez eles estivessem, mas não estavam visíveis. Mas se tornam visíveis para Maria Madalena. E ela, chorando convulsivamente, eles lhe perguntam o porquê do choro. Ela lhes responde: mas ainda acredita que foi um roubo. Aonde levaram? Vocês o levaram? Ela acha que tiraram, que pessoas tiraram, ladrões ou adversários, ou ela não entende quem. Só que eles nem respondem. Ela percebe que tem alguém mais. Ela se volta para trás, mas continua chorando. E então, aquele que está atrás dela, que é o próprio Jesus, mas que ela não reconhece, pergunta: por que você está chorando? E acrescenta: a quem você procura? Ela não reconheceu Jesus, mas Jesus a conhecia. Ela não reconheceu Jesus, mas Jesus sabia quem ela era. O choro a impedia de ver Jesus. O medo impediu 2 discípulos mais tarde, indo para Emaús, de reconhecerem Jesus. Sim, talvez o nosso desespero, a nossa ansiedade, o nosso choro impeça de ver Jesus que está ao nosso lado. Jesus que está com você, sabendo do seu drama, sabendo do seu problema, sabendo da sua doença, sabendo da sua angústia, mas você está chorando tanto que você não consegue vê-lo, que você não consegue enxergar a luz dele. Por isso, você tem que parar de chorar. Contém as lágrimas. Pare, acalme-se, agradeça por tudo aquilo que ele já tem feito por você e o enxergue. Mas, acima de tudo, ouça a voz dele. Pare de gritar para que ele possa falar. E ele se volta para ela e diz: Maria. Naquela hora ele reconhece, ela reconhece a voz, porque as ovelhas reconhecem a voz do pastor, e ele se dirige pessoalmente a ela. Jesus se dirige a você, Adriano. Jesus se dirige a você, Eliane. Jesus se dirige a você, Ivelise. Jesus chama você pelo nome, porque ele conhece você, ele conhece o seu caráter, ele sabe muito mais do que a diferença do som, ele sabe do que você precisa. Ouça a voz dele. Ouça a voz dele na palavra. Ouça a voz dele na oração, mas não apenas uma oração de desespero e de petição, mas oração de gratidão, confissão, oração para comunhão. Ouça a voz dele através das canções, mas escute as canções e não apenas o som. Ouça a voz dele através das sagradas reuniões, da comunhão com os irmãos e irmãs. Ouça a voz de Jesus e pare de chorar. Jesus Cristo está vivo, ele venceu a morte, ele comunicou vida e ele comunica a vida. Sim, Jesus Cristo, que sempre está presente, por maior que seja a nossa inquietação, a nossa ansiedade, que nos impede de enxergá-lo e de enxergar as soluções que ele nos aponta. Ele nos chama, nos reconhece e agora o que acontece?
A bipolaridade que, em geral, acompanha todo ser humano e nós cristãos também. Da bipolaridade da quase depressão, ela vai para a bipolaridade da euforia e sai correndo. Isso é comum acontecer conosco. De repente estamos lá embaixo, daqui a pouco estamos lá em cima, daqui a pouco estamos lá embaixo de novo, numa eterna gangorra espiritual. Cuidado com isso, essa montanha russa. Você tem que procurar a estabilidade. Mas Maria sai correndo. Ela quer agora, e ela, na verdade, quer abraçá-lo, ela quer tocar, e depois ela vai correr, mas ela quer abraçar, ela quer tocar, e não é o momento. Jesus Cristo está vivo, ele fala para ela. E o que ele fala para ela? Vá e diga aos seus irmãos. Vá e diga aos seus irmãos. Jesus Cristo está vivo. E esta mensagem tem que ser anunciada. Ouvimos hoje aqui no Momento Missionário, uma irmã nossa que compartilha a mensagem através de folhetos. Eu sei que muitos fazem isto. Aleluia. Você compartilhou essa mensagem com alguém nesta semana? Alguém soube que você crê que Jesus vive? Alguém soube que você sabe que a Páscoa é muito mais do que chocolate? E que coelho não coloca ovo? E que de forma alguma esse ovo representa a vida, porque a vida eterna foi representada pelo sacrifício do Cordeiro. Você tem compartilhado com alguém a mensagem do Cordeiro que morreu, mas ressuscitou e está vivo? Jesus vira para Maria Madalena: para de chorar, para de me tocar, vá correndo e anuncia. Vá correndo e comunica o que aconteceu e o que ainda vai acontecer. Ela é a primeira mensageira, uma mulher. Foi chamada para ser anja. Alguém pergunta, mas a Bíblia não fala de anja. Mas eu vejo uma anja, porque a palavra ângelos, que é usado tanto para homem quanto para mulher, significa mensageiro ou mensageira. E Maria se torna uma anja de verdade, indo e levando a mensagem. As mulheres que eram desacreditadas, é para elas que o Senhor se manifesta. Aquela mulher que teve 7 demônios, foi liberta dos 7 demônios, é a pessoa que Deus quer usar. Não importa o que aconteceu com você no passado, não importa o que aconteceu com você nesta semana, confie que Ele o perdoou, que Ele a perdoou, e vá anunciar a mensagem da graça e do perdão. Aproveite hoje, comunique, mande uma mensagem, mande um WhatsApp. Você pode disparar uma série de mensagens que por aí estão. Compartilhe aquilo que você recebeu, que é mensagem bíblica, um texto da palavra de Deus. Mas diga que Jesus está vivo e Ele quer continuar comunicando vida. Esta mensagem tem que ser anunciada. Jesus Cristo chega até os discípulos. Volta mais um. Continua naquele terceiro. Jesus Cristo chega até os discípulos. Eles estão reunidos. Eles estão com as portas fechadas, trancados, com medo dos judeus religiosos. Eles eram judeus também. E ele, quando está ali, junto dos seus discípulos, ele entra sem ninguém saber como. Alguns acham que ele atravessou as paredes, outros acham que a porta pode ter sido destrancada miraculosamente. Quando Pedro foi preso, algum tempo mais tarde, por testemunho e testemunhando de Jesus, ele seria condenado à morte, porque Tiago, o outro apóstolo, foi. Ele está preso e um anjo chega, o liberta das cadeias, elas caem no chão, e ele abre as portas de forma sobrenatural e ele vai saindo. Jesus Cristo pode ter feito isto. Se atravessou a parede também, não importa, ele tem todo o poder. E nada segura Jesus. Porta trancada não segura Jesus. Dificuldade alguma segura Jesus. Nem a sua incredulidade segura Jesus. Nem os seus inimigos seguram Jesus. E quando ele quer agir, ele age. Ele chega onde você está. Ele chega onde é necessário. Com todo o poder, porque Jesus Cristo vive, está vivo, mas ele quer que a mensagem seja anunciada. E quando ele chega aos discípulos, quando ele se encontra com os discípulos, a primeira coisa que ele fala é que a paz esteja com vocês. Shalom Aleichem. É uma saudação que até hoje os judeus usam, mas ele solta aquela paz de uma forma diferente. Ele tinha dito, eu lhes dou a paz, a minha paz lhes dou. Não é mais a paz comum, não é mais a paz saudação corriqueira, que muitos usam.
Até nós usamos graça e paz, às vezes, como se a gente fizesse bom dia e boa tarde. Ele fala paz, comunicando de fato a paz, que vai além das palavras que penetram nos corações. E assim é a paz que nós também temos que anunciar. A mensagem do Evangelho, a mensagem do Cristo vivo, é a mensagem da paz. Uma mensagem que tem que ser pregada, mas que tem que ser vivida por cada um de nós. Temos que proclamar a paz e viver a paz. Temos que ser mensageiros da paz, não apenas com as nossas palavras, mas com nossas atitudes e ações. Sendo pacificadores, levando paz onde estivermos, como ele trouxe a paz naquele lugar, naquele momento de aflição, de medo, de temor, ele leva a paz. Mas é interessante que quando os discípulos o veem e ouvem novamente, a Bíblia diz que eles se alegram, eles se alegraram ao ver o Senhor. E ele repete que a paz esteja com vocês. A mensagem do Evangelho é mensagem de alegria verdadeira. Porque é a mensagem da esperança, é a mensagem da vitória sobre todas as coisas e sobre o pior dos inimigos, que é a morte. Esta é a mensagem da paz, mensagem da alegria, mensagem da esperança. E você que proclama o Evangelho tem que proclamar a paz, tem que proclamar a alegria, tem que proclamar a esperança e tem que ser alguém que vivencia a paz e que demonstra com as suas atitudes uma alegria verdadeira e não apenas euforia. Sim, Jesus Cristo disse que trazia alegria, uma alegria e uma paz que estariam além do entendimento. Jesus Cristo também mostra as mãos feridas, mostra o lado furado. A mensagem de Jesus Cristo, a mensagem de alguém que foi ferido e morto pela maldade humana, que sofreu por causa do pecado de todos nós. Ele morreu para perdoar os nossos pecados, mas ressuscitou para nos dar perdão e salvação. E eu, se transmito paz, tenho que também ter uma mensagem de misericórdia e perdão. Eu tenho que ser misericordioso e eu tenho que perdoar como Jesus perdoou, sem que até alguém que me ofendeu peça perdão a mim. Porque Jesus, quando é levantado na cruz, a primeira frase que ele diz é: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Quem pediu perdão a Jesus naquele momento? Ninguém. Eu não perdoo porque ele não me pediu perdão. Quando Jesus lançou o seu brado de perdão, ninguém tinha pedido perdão a ele. Eu tenho que perdoar antes que me peçam perdão. Eu tenho que ter uma atitude perdoadora, porque só assim eu levo paz e alegria de verdade onde eu estou. E esta é a mensagem que tem que ser anunciada. Jesus Cristo está vivo, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa alegria, Ele é misericordioso, e Ele quer que eu seja assim também, que eu seja um pacificador e que alegremente eu tenha compaixão e possa sempre oferecer o perdão dEle através da minha vida, perdoando a todos, mesmo aos piores inimigos. Sim, Jesus Cristo está vivo, agora é o 4. Jesus Cristo está vivo. Só que entre aqueles que estavam, a Bíblia diz que teve um que não estava. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, diz o versículo 24, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e ali não puser o dedo, e não puser a minha mão ao lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Tomé, aquele que duvidou. Falamos de Tomé e sempre fazemos até como que brincando, usando Tomé como o exemplo maior daqueles que duvidam. Mas quantas vezes Tomé, eu e você temos sido? Quantas vezes as dúvidas enchem o nosso coração? Quantas vezes deixamos de obedecer porque não cremos que a ordem do Senhor é a melhor? Isso é o quê? Dúvida. Quantas vezes deixamos de agir
como Ele quer, porque duvidamos que realmente aquilo é o melhor. Quantas vezes deixamos de crer no poder do Evangelho e nos afastamos da leitura da palavra? Quantas vezes deixamos de crer na realidade, na necessidade da igreja do Senhor e achamos, sozinho, lá agora na televisão, eu consigo assistir o culto e louvar a Deus. Porque deixamos e duvidamos do poder da comunhão, do poder do culto presencial. Você que está aí, talvez por algum impedimento, não há problema, mas se você está aí acomodado, eu digo, isso é fruto de dúvida, porque você duvida da necessidade da comunhão presencial entre os irmãos e você não pode alimentar essa dúvida. Deixe de ser Tomé, mas eu falo para mim muitas vezes, porque em muitos momentos eu tenho sido Tomé. Quantas e quantas vezes deixo que a dúvida tome conta do meu coração? E quantas coisas deixei de fazer por duvidar, por não crer. Mas Tomé estava ali. E é interessante, Tomé não estava com os discípulos naquele primeiro domingo. Sim, Jesus Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana, o dia de domingo. Por isso que aquele dia passa a ser chamado Kyrios, o dia do Senhor. Em Apocalipse 1:10, quando fala que João teve a revelação, ele teve a revelação no dia do Senhor. E para os primeiros cristãos, aquela expressão dia do Senhor já significava o domingo. Eles já se reuniam no primeiro dia da semana. Paulo orienta que os crentes em Corinto, no primeiro dia da semana, quando vocês se reúnem, separem as ofertas. Quando Eutico cai, lá do terceiro andar, a gente se lembra daquela reunião porque Eutico caiu. Mas é interessante que aquela reunião começa dizendo, no primeiro dia da semana, eles estavam reunidos para celebrar a ceia do Senhor. E inicialmente, os cristãos celebravam a ceia todos os domingos. E nesse sentido, o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição, os discípulos estavam com medo, Tomé não estava. Tem alguém que diz que Tomé talvez queria sofrer sozinho. Ou talvez ele achou que o esconderijo não era tão bom. Ele deixou a comunhão dos irmãos. Ele faltou naquela primeira igreja no domingo. Muitas vezes nós faltamos assim também. Não digo que faltemos por algum outro compromisso, alguma coisa que se torna necessária. Mas quando a falta se torna costumeira, quando nos acostumamos a deixar a nossa reunião, nós perdemos bênçãos e a dúvida pode crescer. Por isso, no outro domingo, aí Tomé estava lá. Mas Tomé, cheio de dúvidas, tinha dito para eles, e agora chega, e no outro domingo Jesus aparece. As duas aparições de Jesus foram em 2 domingos. Mesmo quando ele aparece aos discípulos de Emaús, foi no domingo, naquele primeiro domingo. Então, Jesus gosta de ver a reunião do seu povo. Ele gosta que nós celebremos, porque quando nos reunimos no domingo, nós estamos celebrando a ressurreição, o dia da vitória, a importância de estarmos juntos. Tomé não estava junto, a dúvida tomou conta, ele perdeu o privilégio de receber a bênção do Senhor. Jesus Cristo, ele está com você no dia a dia, quando você lê a Bíblia, claro que está, mas de uma maneira especial, ele se alegra e se manifesta na reunião do povo de Deus. Por isso ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Ele está sempre, mas ele vai se manifestar de uma maneira especial na reunião dos santos, na congregação daqueles que foram salvos, não justos, mas justificados. E Tomé, agora no outro domingo, está presente. E no outro domingo, Tomé está. E aí, quando Tomé chega, e ali está, Jesus aparece. E Jesus se volta a Tomé e diz assim no versículo 27. E logo disse a Tomé, põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Às vezes, quando pessoas vão se afastando, uma vez eu conversei com uma pessoa, porque que ela tinha deixado e fazia um mês que ela não ia, ela falou, pastor, no primeiro domingo eu tive um problema e não fui. No segundo domingo, eu estava tudo pronto para ir, mas o leite queimou, o gato miou demais, o cachorro quis morder o pequeno, e a mulher começou a gritar, e eu falei, não vou à igreja. No terceiro domingo, pastor, aí eu fiquei, eu fiquei desanimado. E no quarto domingo, eu fiquei com vergonha de ir, os irmãos me perguntarem por que eu não fui nos outros 3.
Isso vai acontecendo. Você vai se afastando. Ninguém se afasta de uma vez. A gente se afasta aos poucos. Da comunhão com os irmãos e da comunhão plena com o Senhor. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá. E muita gente tem medo de voltar à comunhão, porque tem medo, porque Jesus vem para tocar na ferida. Jesus mandou Tomé tocar nas feridas dele, mas na verdade Jesus estava tocando na ferida de Tomé. Muitas vezes você tem medo de estar aqui, porque você não quer ouvir palavra que talvez toque você, ou ler um texto que talvez mexa na sua ferida. E a ferida de Tomé era muito pior do que as feridas de Jesus, que foram feridas santas. A ferida de Tomé era no coração dele. A dúvida estava no seu coração. E o impedia da plena comunhão, o impedia de estar anunciando. Ele perdeu uma semana. Sim, eu sei de gente que deixa de ler a Bíblia, porque tem medo daquilo que ela lhe aponta. Mas você não tem que ter medo que alguém lhe toque na ferida. Porque quando toca na ferida o médico ou o enfermeiro, é porque ele quer tirar. Vai doer, talvez, sim, vai doer. Mas ele vai na medida certa para fazer a limpeza, para fazer a tirada de tudo que não presta. É assim que o Senhor age. As palavras de Jesus tocaram na ferida de Tomé, e Jesus, firme, apesar de terno, diz: seja crente e não incrédulo. Deixe de duvidar, deixe de se afastar da comunhão, deixe de estar com medo e deixe de criticar seus irmãos. Creia. Sim, Jesus Cristo está vivo, mas aquela experiência de Tomé, porque ele aceitou a correção do Senhor, porque ele aceitou e não discutiu com o Senhor. Ele podia ter feito uma discussão. Mas Jesus, por que o Senhor não me apareceu sozinho? O Senhor apareceu a dois que estavam no caminho. O Senhor podia ter ido me chamar. Eu já vi gente dizer isso. Se Deus não quisesse que eu caísse na tentação, Ele não tinha colocado aquela loira do meu lado. Eu vi um rapaz falar isso uma vez. Aquele caso era loira, mas pode ser o moreno. Pode ser qualquer um. As tentações não são colocadas por Deus, elas estão no mundo. Mas Ele está com você para você superar e vencer as tentações. Na verdade, você é que tem que ir ao Senhor. Mas Ele está com você. E Ele foi a Tomé mais uma vez. Só que a reação de Tomé é a reação de alguém que humildemente reconhece a grande verdade. Quando a ferida foi tocada, mas de uma forma restauradora. Uma dor que serviu para haver cura. Na verdade, Tomé agora se ajoelha perante o Senhor e diz: Senhor meu e Deus meu. Jesus Cristo manifesta-se como Deus onisciente. Ele sabia das dúvidas sem que ninguém tivesse lhe dito. Como Deus, Ele é justo. Como Senhor, Ele repreende, dá ordens ao que duvidava. De forma acertada, o que duvidava agora, humildemente, mas com toda a convicção, declara que Jesus Cristo é Senhor e Deus. Reconhece a divindade e a soberania de Jesus Cristo ressurreto e vivo. Assim Ele tem que ser, e eu tenho também. Ele teve que fazer, eu também tenho que fazer. Eu tenho que deixar que este Jesus Cristo, ressurreto e vivo, que é Senhor e Deus, seja Senhor absoluto da minha vida. Que Ele seja soberano na minha vida. Alguém disse uma vez que o Salmo 23 não tem efeito na vida de muita gente, porque as pessoas estão tão mecanicamente recitando: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu ouvi uma pregação, um pregador dizer uma vez: a gente deveria inverter a frase e dizer: se o pastor for o meu Senhor, então nada me faltará. O pastor Jesus tem que ser o Senhor da sua vida. O Senhor absoluto dos seus pensamentos. O Senhor absoluto das suas ações. Mas também o Senhor absoluto das suas reações. Jesus Cristo tem que ser o Senhor absoluto das suas decisões. Tem que ser o Senhor absoluto do seu tempo. Do controle das suas finanças. Tem que ser o Senhor absoluto do seu corpo. Jesus Cristo tem que ser Senhor da sua família. Senhor no seu serviço. E você tem que aceitá-lo como Senhor da igreja. Jesus Cristo vive. Jesus Cristo é Deus.
E você tem que deixar ele ser Deus. Não tem que ficar questionando por que está acontecendo assim. Por que está demorando tanto para me responder? Parece que ele não me escuta. Para de falar bobagem e deixa Deus ser Deus. Ele é o Senhor e o Deus do tempo. Ele sabe o tempo. Você não sabe nada. Ele sabe a hora certa. Você não sabe hora nenhuma. Por isso, abra a palavra dele e ouça. Escute a palavra, não apenas com a mente, mas com o coração. Conversando com ele, perguntando o que o Senhor quer dizer, quais os mandamentos, quais as promessas, mas que pecados eu devo deixar e como eu posso aplicar esta palavra hoje em minha vida. Peça isto ao Senhor. Não faça disto uma breve análise de texto, de uma literatura qualquer. Mas leia a palavra ouvindo a voz de Deus. Reconhecendo que é palavra de Deus. E que só Ele sabe o que você precisa ouvir. E até onde você pode saber. Porque às vezes nós queremos, como Eva, saber tudo. Conhecer tudo, porque queremos ser como Deus. Seja humilde, como Tomé foi. Ele duvidou, mas ali ele humildemente reconheceu a soberania e a divindade de Jesus. Jesus Cristo é Senhor e Deus. Que Ele seja Senhor e Deus da sua vida. Jesus Cristo está vivo. E por isso, Ele ressuscitou, saiu do túmulo, venceu a morte e comunicou vida. Essa mensagem tem que ser anunciada. Ele é o eterno Senhor e Deus. Vamos ler estas frases? Vamos ler desde o início. Jesus Cristo está vivo. Ele ressuscitou, saiu do túmulo, venceu a morte e comunicou vida. Essa mensagem tem que ser anunciada. Ele é o eterno Senhor e Deus. Enquanto o grupo de louvor vem à frente, os diáconos podem sentar-se aqui, porque nós cantaremos ainda uma canção. Eu peço que você feche os seus olhos nesse momento, que você eleve a Deus uma oração. Reconheça que Jesus Cristo é Deus e declare mais uma vez: creio e minha vida está sob o teu domínio e sob o teu controle. Diga isso a Ele. Creia que Jesus Cristo é Deus e diga: eu creio que o Senhor tem o melhor para mim, porque só o Senhor sabe o que é melhor para mim. Creia também que a mensagem tem que ser anunciada e peça a Ele agora: Deus, me dê oportunidade ainda hoje de falar da mensagem da tua morte e ressurreição para alguém neste dia. Peça isto ao Senhor. E também, creia que Ele venceu a morte e comunicou vida. E Ele comunica a vida a você. E se você o recebeu, creia que você tem vida eterna e louve-o por isto. Porque você é salvo por Jesus. Porque pela graça você vai morar no céu. Se você já o recebeu, diga isso: aleluia. Eu sei que vou morar no céu. Eu te louvo por essa graça. Jesus Cristo ressuscitou e está vivo. Ele saiu do túmulo, Ele venceu a morte, Ele venceu todas as prisões. E Ele está aqui com você, ao seu lado. Ele está com aqueles que estão no leito de hospital. Ele está com aquele seu filho que você sente que está perdido, com aquele seu esposo em que você não confia mais. Ele está com aquele patrão terrível. Ele está com você quando você for para o serviço. Ele está com você quando você tiver que enfrentar lutas e reveses. Creia, Jesus Cristo ressuscitou e vive. E Ele está com você se você crê nele de todo o coração. Aleluia.